Oi, boa noite, como tá seu dia? Eu sou o Juan, muito prazer. E nessa conversa de hoje, nós podemos abrir uma portinha para falar sobre ovos da Páscoa. Vamos lá. Páscoa tá chegando. Abril. A gente tá em abril, né? É, a gente tá em abril. Foi mal a minha péssima percepção de tempo. E eu tava esquecendo que a gente tava em abril. Porra! O tempo passou muito rápido. A gente tava em janeiro ontem. O que foi? Não, assim, janeiro parece que leva uma eternidade pra passar, mas depois que passa de janeiro, daqui a pouco é final do ano e. Ai. Enfim, não vou sair do tópico, né? Não vamos ir off topic. Não é sobre isso que a gente veio falar. Ovo de Páscoa! Eita, que delícia! Um tópico muito interessante, porque sou pobre. E aí eu não posso comprar ovos de Páscoa porque eles são muito caros. Então, se eu não posso comprar, então eu vou falar mal. Ai, que delícia! Mas, assim, ovos de Páscoa são uma coisa muito debatível, né? Por quê? Parece que criou-se uma máfia de ovos de Páscoa, porque apenas um ovo que você derrete. Um ovo que você derrete. Calma. Um chocolate que você derrete numa forma em formato de ovo é R$ 50 e a gente acha super normal. Tá, vamos lá. Eu posso comprar essas forminhas, que nem é tão caro, vamos combinar. Eu já vi algumas. Lembra o preço? Não. Mas eu não acredito que elas sejam mais do que uns R$ 10. Eu acho que isso chutando muito alto, talvez uns 15, 20. Mas também você vai usar ela várias vezes, né? Eu não sei exatamente fazer ovo de Páscoa. Mas se a gente pesquisar, a gente sabe. Se a gente pesquisar, a gente acha. Então você pega lá a sua forminha, né, de plástico. Você faz lá todos os. Aí você derrete o chocolate, né? Um chocolate. Vai. Pode ser nem tão grande assim necessariamente. Vamos pegar uma barra de R$ 6. Não tá caro, vai. Não tá caro uma barra de R$ 6. Aí, a gente derrete essas duas barras, né? Quer ver que daqui a pouco eu vou perder o raciocínio. Mas vamos lá, você pega essas duas barras de chocolate, derrete assim, ai, o ovinho ali, nhenhenhen, fica bonitinho, que delícia! Amei. O ovinho! O ovinho ficou ali, né? Aí deixa esfriar, coloca lá. Enfim, uma hora isso tudo que eu tô falando agora vai fazer sentido, mas calma. Aí fecha, deixa lá. E aí você tira. Pronto, um ovo. Pulei vários passos aqui. Quem sabe fazer ovo de Páscoa quando vê esse vídeo, se ver esse vídeo, vai falar assim, nossa. Mas, enfim. Mas, sério, eu fico pensando, gente, os chocolates, eles só são derreter e formar um ovo. Não é nem tão caro assim. Não deveria, na verdade, ser tão caro assim, porque a qualidade é a mesma. Às vezes é até inferior. E é R$ 50, R$ 60, R$ 70. Não. Ovos caseiros, eu até apoio você pagar mais caro, porque até tem um cuidado melhor, sabe? A pessoa, ela escolheu o chocolate, ela gastou dos próprios recursos para fazer isso. Ela pegou, ela gastou o tempo dela e ela fez um ovo da Páscoa muito lindo. Eu, inclusive, queria um ovo da Páscoa caseiro. Isso que eu tava falando, né? Um ovo da Páscoa caseiro seria excelente. Porque um ovo da Páscoa caseiro, ele ajudaria muito com o meu estresse. Aham. Ajudaria muito com meus problemas de estresse e ansiedade, assim, chocolate.
Eu adoro que, ao mesmo tempo que eu estou reclamando, eu quero. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso reclamar e querer ao mesmo tempo, entendeu? Eu posso reclamar do sistema e fazer parte dele. É assim que a gente está no capitalismo, não é? A gente reclama do capitalismo, mas a gente faz parte dele, então. Fazer o quê, né? E, sinceramente, ainda acho um absurdo, tá? Não, mas voltando ao tópico. Eu acho um absurdo ter que pagar R$ 60 em ovo de chocolate, sendo que 2 barras de chocolate dá no máximo R$ 30. Sabe? Não, mas aí você pode falar, mas tem todo o processo de fazer ovo, e isso e aquilo, tá? Hum. Mas essas empresas que fazem isso, o custo pra elas nem é tão alto assim. Bom, tirando da minha cabeça, né? Fontes, não foi preciso, não foram precisas fontes. Isso aqui funciona melhor do que 4G, 5G. E pra mim não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Você tem que pagar R$ 50. 50 fucking reais. Não, 50? 70. Eu vi um ovo de Páscoa, R$ 70. Eu fiquei abismado. Eu olhei, gente, não é possível que os ovos estejam tão caros assim. Tô morrendo de frio. Tô morrendo de frio hoje. São Paulo deve estar agora uns 16, 15 graus. E eu estou aqui com uma jaqueta que tá, ó, fazendo muito bem o trabalho dela. Provavelmente vai ser mais um ano que eu vou ficar sem comprar ovos de Páscoa, porque eles estão cada vez mais absurdos o preço. Mais absurdos os preços. Os preços estão lá em cima. Mas aí eu penso assim, fazer o quê, né? Eu como o ovo da Páscoa de outras pessoas. Assim que eu ganho o meu domingo? A gente tá no domingo, mas é assim que eu ganho todos os anos. É assim que eu venço, entendeu? É assim que eu pego. É assim que eu ganho. Eu pego os ovos de Páscoa das outras pessoas e como. Ai, às vezes eu fico pensando, né? Muita gente fala que o formato, ele altera o sabor das coisas. E realmente, altera. Por que que o... Qual o nome? A paçoquita. A paçoquita rolha, ela é mais gostosa do que a paçoquita quadradinha. Não sei. Por que que o sonho de valsa, aquele que faz assim, ele é mais gostoso do que aquele na embalagem nova? De se pensar. E por que que o passatempo novo é muito pior do que o antigo? Não, mas isso aí eu tenho razão. Esse último realmente eles mudaram. Não é nem o formato, nem as coisas. Realmente eu vi alguma coisa no Twitter, fonte, Twitter. Realmente eu vi alguma coisa de alguém falando que eles mudaram a fórmula e agora tá uma bela porcaria. Mas realmente, poxa, passatempo. Eu adorava passatempo quando eu era criança. O macaquinho era tão mais bonitinho, hoje em dia tá um macaquinho meio xoxo. Na verdade, eu nem lembro se tá um macaquinho. Nem é a bolacha que eu mais como. Quase não como bolacha. A bolacha que eu mais como é Negresco e Oreo. São as duas. São as duas bolachas que eu mais gosto de comer. E elas são muito gostosas, tá? Ai, mas de novo da Páscoa de Oreo. Uma delícia. Inclusive, eu quero. Ai, a Lacta é da mesma empresa que faz a Oreo. Então, assim, é muito fácil ter um ovo da Páscoa de Oreo. E aí, só por ser um ovo da Páscoa de Oreo, eles colocam o preço lá, ó. Se já era aqui... Na verdade, se já era aqui, eles colocam lá em cima. Sabe o teto? Colocam lá o valor. Só porque tá... Enfim, mas a barra de chocolate da Oreo é divina. Ai, eu sei que as pessoas vão falar, mas chocolate branco nem é tão chocolate assim. Realmente, não é tão chocolate assim. Nem o chocolate ao leite é tão chocolate assim. Quer comer um chocolate? Chocolate mesmo?
compram 70% cacau. Isso porque o 70% cacau ainda tem aquele avisozinho lá escrito: alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado. Também não é chocolate de verdade, então. Ah, não sei, eu tô entrando num argumento aqui que talvez eu não deveria ter entrado. Chocolate de verdade. Mas o que classificaria exatamente um chocolate de verdade? Teria que trazer um especialista aqui. Pode entrar. Especialista em chocolate de verdade. Calma aí. Não, eu sou especialista em chocolate de verdade porque eu sou sommelier de chocolate. É a minha profissão. Pois é uma profissão muito complicada. Imagina você ter que experimentar chocolate todo dia. Não, realmente, imagina você ter que experimentar chocolate todos os dias. E vai ficar diabético. Não pode. Vai ficar diabético e mais alguma doença. Eu faço enfermagem e eu não faço ideia do que falar a seguir. Que doenças? Sei lá, alguma coisa do coração. Desenvolver alguma coisa no coração. Mas o principal, vamos focar na diabetes, né? Vamos focar não, porque eu já tô saindo do foco. Eu fui pro ovo da Páscoa, falei de bolacha e agora eu tô falando de chocolate. Ah, mas tem tudo a ver. Sabe? Tem similaridades, eles têm tudo a ver. Chocolate, bolacha, Oreo. Oreo é bolacha. Ovo maltine, nossa, uma das coisas que eu mais gosto é coisas sabor ovo maltine, cara. Parece que eu tô enchendo linguiça agora, né? Ai, é porque eu fico empolgado quando algumas coisas são assim. Eu posso falar de diversos assuntos assim. Diversos. Enfim, um minuto de silêncio pra mim que não posso comer chocolate todo dia. Se bem que eu realmente tô comendo chocolate todos os dias. Será que é porque eu tô na TPM? Nós gays afeminados somos um pouco mulheres, nós passamos pela TPM também. Enfim, brincadeiras à parte, né? Saudades de um chocolate, queria comer um chocolate. Ultimamente, sabe uma coisa que eu tenho feito? Não é recomendado fazer isso. Não faça isso em casa, você não pode. Tá me ouvindo? Você não pode. Você não pode fazer isso, você não pode. O que eu vou falar agora? Eu coloco açúcar na minha boca. Especificamente o cristal, né? Porque o cristal ele é mais gostoso pra fazer isso. Ah, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto do açúcar cristal só pra isso. Ai, que ódio! Eu gosto do açúcar cristal só pra isso. Eu gosto de pegar o açúcar cristal, colocar na minha língua, deixar derreter assim, com um sabor delicioso. Não tem como, gente. O açúcar cristal é superior. Não importa se ele seja cristal demerara ou cristal comum. Eu só não gosto daquele fininho normal. Porque ele não tem graça a comer. Tipo, é doce. Mas não tem graça a comer. Tem graça a comer o cristal. Aí agora só tem o demerara, né? Ai, nossa, só compro açúcar demerara. Não faz nenhuma diferença pra saúde, tá? É só porque eu gosto do sabor do demerara. Inclusive, eu queria, na verdade, comprar o açúcar mascavo. Porque eu gosto do sabor do mascavo. Ele é tão fininho quanto o açúcar refinado, né? Mas é porque o sabor dele é especial. O sabor dele é especial, mais gostoso. Enfim, acho que chega de assunto de doce, açúcar por hoje, porque senão eu vou ficar diabético só de falar sobre essas coisas. Mas esse foi o podcast barra vídeo comentário barra alguma coisa mais se você quiser adicionar. Bom, um beijo e uma boa segunda-feira pra você. Tchau, tchau!